Aboru aboia aboxixé, eikagbosi joy falbeionu, emeni babalaô e falolá. Sejam todos bem-vindos ao Joy Falbeionu e eu me chamo Ifalolá. Tudo bem com vocês? Então, eu hoje estou aqui para tratar de um tema e eu vou falar só da regra, tá bom, gente? Porque esses últimos 2 anos, mais ou menos, me surpreendeu de forma bem lamentável com a questão que eu vou abordar nesse vídeo. A questão é a seguinte: quando um consulente se senta na frente de um babalaô, esse babalaô, ele tem que buscar auxiliar a vida dessa pessoa com as informações contidas dentro do Odu revelado. Mas todos os Odus Ifá orientam caminhos de orixá para os consulentes. O que é isso quer dizer? Que algumas raríssimas pessoas precisarão ter o assentamento de um orixá em suas casas sem a necessidade de iniciação alguma. Isto é, só o ibá do orixá. O que me motivou a tratar desse vídeo aqui hoje? A trazer esse vídeo, fazer esse vídeo para vocês? É que nesses últimos 2 anos, eu atendi um grupo aí de mais ou menos 15 ou 20 pessoas, não só aqui do Rio Grande do Sul, mas de outros estados, que as pessoas têm de 1 a 14 assentamento de orixá. E não são iniciadas para ninguém. Como que um consulente pode ter 14 orixá feito? Tem outro que tinha 12. 12, 14. Gente, esses 2 em particular possuíam Ixefá. E eu estou dizendo em particular por causa do número de 12 e 14 assentamentos. Outros tantos tinham Ixefá também, mas tinham 2, 3, 4, 5, 6 orixás, entendeu? Fora o Iquim Ifá do Ixefá. Esses 2 possuíam Ixefá e por causa desses múltiplos assentamentos ainda receberam Merim de Logum e lhes foi autorizado a consultar para clientes, como se eles fossem sacerdotes de orixá. Se a vida tivesse prosperado, eles não tinham me procurado. Se a vida deles estivesse boa, eles não tinham procurado outro sacerdote. Olha que lamentável isso. Então o que acontece? Vamos falar da regra para assentamento de orixá? Existe uma regra. E a regra é muito clara, muito objetiva. Uma pessoa que passa por um processo divinatório, uma consulta, e que precisa ter o assentamento de um orixá, a regra é que ela inicie para aquele orixá. Ela tem que ser iniciada para aquele orixá. Aí ela vai ter o assentamento deste orixá. Isto não torna ela sacerdote ou sacerdotisa. Tá bom? O cargo de sacerdote ou sacerdotisa são degraus que a pessoa vai percorrer ao longo do tempo posterior à iniciação. Ora, então como é que uma pessoa com assentamento de orixá vai consultar o Merim de Logum para cliente? É a mesma coisa que um Omó-Ifá ter o Pelé e dar Fá Odu no Opon-Ifá, consultar no Opelé para os clientes e fazer ebó. O Moifá faz isso? Não. E esses 2 em particular, todos eles com o mesmo problema. Eu só estou trazendo esses 2 como exemplo, porque
eles não tinham nem o oriqui de Orumilá para fazer o Ossé Ifá, gente. Quem fez essa cacetada de orixá para essas pessoas foram babalaô. E aí esses babalaô não passaram oriqui de Ifá, do Odu, do Ixefá dessas pessoas. Então a pessoa chega no dia de Ossé Ifá e o que ela faz? Aí ela não tem o que rezar porque não foi ensinado para ela, não foi passado para ela. Aí as pessoas não sabem jogar o obi, o orobô. Então o que a pessoa vai fazer no dia de Ossé Ifá? Vou explicar para vocês o que todos faziam. Lavavam. Pegava a louça com o ziquim dentro, botava água, sabão e lavava. Ah, mas é que é o sabão da costa, porque o sabão da costa é Ossé. Chama Ossé Dudu, Ossé Funfum. Então a pessoa pegava uma chatlasca de sabão e usava para lavar o seu iquim, porque era o dia do sabão do Ifá. Ossé Ifá, sabão do Ifá. Como é que a vida vai prosperar? E aí pior, esses dois que tinham Merim de Logum, eles ainda atendiam, e aí quando tinha que alimentar o Ifá, eles cortavam no seu próprio Ixefá para clientes. Como é que não vai enterrar a vida, gente? Então eu vou falar exclusivamente da regra. Agora, né? Exclusivamente da regra. Para uma pessoa ter o assentamento do orixá que for, a regra é uma. A pessoa tem que ser iniciada para aquele orixá. Pronto. No meu caso, iniciei no Ifá. Depois disso, me iniciei para Egungun. Eu sou sacerdote de Egungun e sacerdote de Ifá. Anos depois da iniciação, recebi o sacerdócio. Mas eu sou iniciado para Ogum? Não. Eu sou iniciado para Exu? Não. Mas eu tenho o assentamento deles. O ritual de iniciação no Ifá, Ogum e Exu estavam dentro deste ritual, dentro do Itefá, e depois da minha iniciação foi feito o assentamento deles para que eu pudesse desempenhar o cargo sacerdotal. Então todo iniciado no Ifá, ele é pactuado com Exu, com Ogum e com mais 2 orixás. Fora o Orumilá, que é o orixá da iniciação. Então, eu preciso iniciar para esses 4 orixás? Não, eu não preciso iniciar para esses 4 orixás que estão envolvidos com o Itefá. É um pacto que é feito com Ogum, um pacto que é feito com Exum e um pacto que é feito com esses 2 outros orixás. Então, o assentamento de Ogum, ele é posterior à iniciação. O assentamento de Exu é posterior ao Itefá. É por isso que se tem eles. Não tem babalaô que tenha o cargo de babalaô e que não tenha Exu e Ogum para poder trabalhar. Muito bem, então eu me iniciei para Ogum. Na Nigéria, nem tem assentamento de Ogum para quem se inicia para Ogum. Nem tem assentamento de Exu para quem se inicia para Exu. Nem tem assentamento de Oxum para quem se inicia para Oxum. Como regra, não tem. Por quê?
Porque aquele que se iniciou para Oxum com uma sacerdotisa, um sacerdote de Oxum, vai morar naquela casa para aprender os segredos de Oxum. Então, para que um assentamento se a pessoa vai morar onde tem o assentamento? Aqui no Brasil, a gente iniciou, a pessoa tem que fazer o assentamento para ela, porque ela vai embora, ela vai levar para casa dela. Ela não pode deixar na minha casa, ela não mora comigo. E ela não pode deixar o assentamento dela comigo, porque o orixá é da pessoa. Então, aqui a gente mora em apartamentos, em lugares que não tem espaço. Então, por exemplo, a pessoa se iniciou para Ogum, tem que fazer um assentamento de acordo com a logística que a pessoa tem para ela levar para casa. Ela virou sacerdote de Ogum? Não. Ela virou um Omaorixá. Omaorixá Ogum. Um iniciado no culto de Ogum. Para que ela vire sacerdote de Ogum, vai levar tempo. Então, a regra é, para você ter assentamento de orixá, você tem que iniciar no culto daquele orixá. Ser iniciado, passar por uma iniciação para aquele orixá. A partir disso, você receberá um Merim de Logum para treinar e você será sacerdote quando o seu iniciador tiver certeza que você sabe o que você está fazendo. 1, 2, 3, 4, 5 anos. Agora, babá, eu sou sacerdote do batuque. Se eu me iniciar para Egungun, eu já ganho búzio e posso iniciar as pessoas? Não. Não, mas eu sou pai de santo no batuque. Parabéns para você. Dentro do culto Ixixilagba para o orixá Egungun, você acabou de ser iniciado. Você virou uma Moixã. Depois da iniciação, você tem que aprender. Você vai receber o Merim de Logum de Egungun e vai aprender a jogar o Merim de Logum. Ah, babá, tô pronto, posso passar pelo teste. Pronto, joga para mim aqui. Tudo é simulação, é estudo. Joga aí que o Du deu. Tá, qual é o próximo passo? Ah, esse. Qual é o próximo passo? Esse. Qual é o próximo passo? Esse. Tá, então a partir de hoje você pode consultar para você. Como que a pessoa vai fazer? Se ela não tem Exu e Ogum. Agora é a hora de fazer o assentamento de Exu e de Ogum para que o pacto seja cumprido e a pessoa possa desempenhar Ebó. Aí a pessoa é a própria vítima. Muito bem. Aí então ela vai passar por outro período e um dia vai dizer, babá, a vida dela tá indo bem, babá. Tô pronto. Aí vamos testá-la de novo. Agora ela vai exercitar a consulta de fato e fazer um ebó de fato. E fez bem. Então agora ela vai passar por um ritual para o orixá Egungun, aonde ela ocupará o cargo de sacerdote. Ela vai receber um oiê de Egungun para o desempenho do sacerdócio. Ok? Assim, depois da iniciação, você terá o Merim de Logum. Só o assentamento de orixá da Merim de Logum não dá. Então como é que a pessoa se comunica com aquele orixá? Com o Obi e com o Orobô. Então, quando você sentar na frente de um sacerdote, principalmente de um babalaô, e ele disser que você tem que ter 1, 2, 3, 12, 14 orixás, paga a consulta, agradece e se manda, tá bom? Porque numa consulta oracular, a pessoa ser orientada a ter um assentamento de orixá, é porque ela está num grupo que se chama exceção. Exceção. A exceção é fazer o assentamento de um orixá para aquela pessoa por uma questão pessoal que o próprio Odu que veio vai informar qual é.
Não é porque num Odu tem 6 orixás que a pessoa tem que ter os 6. Aí, noutra consulta de novo, tem outros 6, ela faz mais 6. No outro tem outros 3, ela faz mais 3. Noutra consulta de Ifá tem mais 5, ela faz mais 5. Não existe isso, gente. Não existe isso. Isso é loucura. Tá bom? Então, a regra é, para se ter o assentamento de um orixá, você tem que ser iniciado para ele. Isso o torna iniciado no culto daquele orixá. Tem nada a ver com o sacerdócio. Não tem búzio, não tem nada para atender, não tem nada disso. Tá bom? Quando uma pessoa tem o assentamento de um orixá e não é iniciada, é exceção. Exceção. Só isso que eu tinha para falar para vocês. Só isso. Sabe por quê? Porque vocês imaginam aquele que teve 12, aquele que teve 14, que tem 12 e aquele que tem 14, como é que eles fazem os Ossé? Ossé Ifá, Ossé Ogum, Ossé Xangô, Ossé Ossá. Como é que a pessoa sustenta isso? Não sabe o que rezar. Se não sabia o que rezar para Ifá, vai saber o que rezar no dia de Ossé Ogum, vai saber o que rezar no dia de Ossé Xangô, para os orixás que possui, que são feitos nesse dia, vai saber rezar para o Batalá, para Egungun, para Iemoja, que são os orixás cultuados no dia de Ossé Ossá. Não sabe nada, a pessoa não sabe nada. Então, se você tem o assentamento de um orixá, a orientação de ter o assentamento de orixá, você está na exceção. Você é uma exceção. Por quê? Porque a regra é, para ter o assentamento de um orixá, eu preciso ser iniciado. Tá bom? Então, fica aí a dica para vocês que são consulentes e que vão consultar com as pessoas que vocês julgam ser sacerdotes e honestos. Boa sorte, tá bom? Felicidade para vocês, orixá abençoe vocês e que até o próximo vídeo, tá bom? Achei o Dabo, o do Maria Bel, o